Olá, muito bom dia. É um prazer e uma alegria ter você nesta manhã. E este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu estou falando sobre a alegria para a alma. E estou diante dos meus olhos com um texto maravilhoso que eu quero repartir com você, meu querido, minha querida. É o livro de Josué, no capítulo 7, verso de número 12. E a reflexão desta manhã eu quero deixar como título: O pecado é maligno. O texto diz assim: Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Você sabe tanto quanto eu que pecado é coisa séria. É justamente aquilo que Deus abomina. E interessante é que só uma pessoa muito fora de si e louca é que pode zombar do pecado. Ele é maligno. Ele é pior do que a doença e é mais grave até do que a morte. Embora estes males graves, eles são terríveis, eles acabam trazendo um prejuízo que nos afastam de Deus. Pecado é coisa séria. O pecado separa o ser humano de Deus exatamente no tempo presente e depois ele deixa uma marca, ele lança na sua alma, né, esse sentimento, essa malignidade. O pecado é maligno. O pecado é uma fraude. Promete liberdade e depois ele escraviza. Ele promete vida e depois mata. E interessante o texto que você leu comigo nesta manhã e conferiu, diz que o povo de Deus tinha acabado de conquistar uma vitória sobre a cidade de Jericó. E agora eles estavam amargando uma derrota diante de uma pequena cidade chamada Ai. Josué e os anciãos de Israel, então, com o rosto em terra e clamando a Deus, ouviram o seguinte: O Senhor instrui Josué a se colocar de pé e agir, pois existia pecado no meio do povo de Deus. Acã, um dos israelitas, tomou daquela cidade de Jericó coisas que eram condenadas e escondeu debaixo de sua tenda. O pecado, meus queridos, nunca fica completamente encoberto. Ele sempre vem à tona. Deus disse que enquanto o pecado não fosse removido, não estaria com Israel. E Israel não conseguiria resistir aos seus inimigos. Quando Deus caminha com seu povo, as bandeiras da vitória são levantadas, porém, sem a companhia do Todo-Poderoso, cada um de nós e a igreja se torna muito fraca, muito tímida. Por isso, pecado envergonha, pecado enfraquece e traz em sua bagagem muitos sofrimentos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado não compensa. Precisamos ficar libertos dessa escravidão do pecado, despojar-se dele e abandoná-lo definitivamente. Por isso, veja se você está vivendo liberto do pecado ou escravo do pecado. E peça a Deus para te libertar caso você esteja ainda debaixo dessa escravidão. Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura e quero fazer um convite a você.
Se você ainda não se inscreveu no meu canal, entre nas plataformas do podcast, do Spotify ou do Deezer. Lá você vai digitar Valmir Ventura, vai encontrar o meu podcast, vai se inscrever e receber todos os dias uma reflexão da palavra de Deus. Se isso tem abençoado você, se você tem sido edificado todas essas manhãs, envie para seus amigos e familiares este podcast. Peça para que eles façam essa reflexão e se inscrevam no meu canal. Eu, em nome do Senhor, quero abençoar o seu dia e profetizar um dia de muitas dádivas do Pai Celestial vindas sobre você. Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã.